Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amigo ouvinte, o cântico profético de Isaías 53 descreve o sofrimento e a morte de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Não que ele tivesse pecado, porque nenhum dolo foi encontrado na sua boca. Ele sofreu por mim e por ti. Lá no Getsemane, o seu suor se tornou como gotas de sangue a rolar sobre a terra. Era reída a batalha que se travava no seu coração por causa do meu imundo pecado. Logo os homens maus o amarraram e o levaram ao sumo sacerdote, em cuja casa o mestre foi golpeado por soldados. Foi cuspido, foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Suportou todo o meu vil pecado. Depois levaram-no a Pilatos, em cuja presença esteve sem acusar e sem defender-se. Deram-lhe na cabeça com uma cana, resultando na ferida contusa. Afrontaram-no, feriram-lhe a fronte com a coroa de espinhos, no que resultou na ferida penetrante dos espinhos de Jerusalém, que mediam mais de 10 centímetros de comprimento. Vergastaram o corpo do nosso amado Salvador. Ele foi moído pelos judeus. Puseram-lhe no ombro pesado lenho e obrigaram a arrumar-se para o Calvário, onde o crucificaram. Na cruz do Calvário, ele passou 6 longas horas de penoso sofrimento. Ele padeceu, mas padeceu por causa do meu pecado, do teu pecado. Sua última frase na cruz foi: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está feito, tudo consumado. E o preço pelo meu pecado pago na cruz. Por isso, o capítulo 53 de Isaías tem levado milhares de corações a se quebrantarem diante do Senhor, aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. O comandante de um navio de passageiros, ainda jovem, mas muito culto, mas tinha o fraco de ser ateu. Deus para ele não passava de uma hipótese, uma fantasia. Muitas viagens para as mais diferentes partes do mundo. O jovem comandante fizera, sempre admirado pelos viajantes por sua competência e delicadeza, mas era ateu. O referido navio singrava as águas do oceano, demandando longínquas terras. Tudo ia bem, até que um dia o comandante não apareceu ao público. Estava muito enfermo. Tudo indicava que era uma doença passageira. No dia seguinte, porém, o seu estado de saúde se agravou. Os médicos a bordo daquele navio atenderam com carinho e solicitude. Só que ele piorava cada dia mais. Os passageiros se alarmaram. Os dias se passaram e o comandante só piorava. Um dia os médicos o desenganaram. Os dias que se seguiam foram dias tristes. O jovem moribundo comandante gritava: só vejo trevas. Não sei para onde vou. Não sei para onde vou.
O seu clamor causava consternação a todos os tripulantes daquele navio. Os médicos permaneciam à sua cabeceira, mas o homem continuava a gritar: só vejo trevas. Para onde vou? Pessoas importantes do navio cercaram-se de sua cama para confortá-lo, mas tudo em vão. Cada pessoa do navio já tinha tentado confortar o comandante, mas tudo inútil. O moribundo, cada vez mais desesperado, a gritar as mesmas frases. Já não sabia mais o que fazer para confortá-lo. Afinal, alguém se lembrou de um menino, ajudante do cozinheiro, que nas horas vagas lia sempre a sua Bíblia. O menino, com sua Bíblia, foi levado à presença do nobre comandante. Abriu a sua Bíblia em Isaías 53, leu alguns versículos desse famoso capítulo e disse o seguinte: Jesus foi, comandante, traspassado pelas transgressões suas. O castigo que deveria ter caído sobre o Senhor caiu sobre Jesus. Pelas feridas de Jesus, o comandante foi sarado. Pregação de um menino. Eu tenho esse LP. O comandante ajudava a desgarrado, e o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade do comandante. Jesus foi oprimido e humilhado em lugar do comandante, dizia o menino. E o jovem moribundo comandante viu e sentiu Jesus e o recebeu pela fé como seu Senhor e Salvador, e exclamou: agora eu vejo a Jesus, vejo a luz e estou com Jesus, eu vou com Jesus. E morreu em paz, porque Jesus morreu em sofrimento para salvá-lo. E tu, meu prezado rádio ouvinte, não queres também receber no teu coração o Senhor Jesus, que tanto sofreu por ti, e pode, por isso, dar-te paz agora mesmo? Esse capítulo de Isaías 53 retrata duas grandes verdades. São duas realidades. De um lado, o insondável amor de Deus, e de outro lado, a nossa miserabilidade e condição de pecadores. O meu pecado afronta a Deus, e Deus veio me alcançar na lama onde um dia me afundava. O meu pecado me condenou, e com toda a justiça do céu, mas Deus fez cair sobre Jesus a culpa do meu pecado. Deus odeia o pecado, e todo o seu ódio por causa do meu pecado esmagou na cruz o seu filho Jesus, o melhor que ele tinha no céu, seu filho amado. A razão de chorarmos muitas vezes ao lermos o capítulo 53 de Isaías é o número de pessoas que passam a entender o plano da salvação através dessa passagem. Eu nunca esqueço de um pioneiro da obra evangélica aqui no Brasil, que foi o saudoso pastor Salomão Gisburgo. Era de raça judaica, nascido na Polônia, no século passado. Seu pai era um rabino. Salomão Gisburgo atingiram os 13 anos de idade. E esse menino já estava emancipado com 13 anos. E isto é, pôde participar dos cultos na sinagoga dos judeus. O adolescente entendeu o plano da salvação e creu no Senhor Jesus Cristo. O evangelho, de quem falou isso, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Impressionou o rapazinho Salomão Gisburgo, pai do cantor cristão. E com essa e outra pergunta, ele ficou assim um pouco em dúvida. O menino foi ao pai e, abrindo-lhe o coração, disse. O pai, violento, autoritário, respondeu com um supapo no rosto de Salomão Gisburgo. Depois
que alguns dias Salomão tornou ao pai e com a mesma pergunta. E o pai lhe deu a mesma resposta. Salomão Gisburgo recorreu então a alguns evangélicos que lhe apontaram em Isaías 53 o retrato perfeito de nosso querido Salvador Jesus Cristo. O seu pai viu que o filho entendeu o plano da salvação. Ele tinha um irmão lá em Londres, para quem foi enviado imediatamente seu filho. O tio tinha ordens expressas de proibir o adolescente de frequentar igrejas evangélicas. Salomão começou a frequentar uma igreja metodista. O tio chamou um dia e lhe disse: no dia em que você batizar numa igreja, vai levar uma grande surra e será expulso desta casa, disse o tio para Salomão Gisburgo. A despeito de tudo, Salomão ficou firme no Senhor Jesus. Depois de alguns meses, foi aceito e batizado numa igreja cristã em Londres. Era um domingo. Seu batismo foi à noite. O tio acompanhava de perto a marcha dos acontecimentos na vida do sobrinho. Ali pelas 22 horas, Salomão voltara para casa com seu coração cheio de alegria, cantando até. Subiu as escadarias de sua casa com uma vasilha de água quente. E o tio foi logo perguntando: você foi batizado na igreja cristã? E Salomão respondeu-lhe afirmativamente. E o rapaz recebeu logo uma cacetada e toda a água quente no corpo. Rolou as escadarias abaixo, sob uma tempestade de impropérios que terminou. Nunca mais apareça aqui, disse o tio. A porta lhe foi fechada para sempre. Naquela noite, Salomão Gisburgo dormiu num banco do jardim em Londres, sob as estrelas. O ferido e queimado corpo dele com fome e dormiu com muito frio, que é muito frio aquela região da Europa, mas alegre porque Jesus enchia o seu coração e dominava a sua alma. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu parentes, perdeu lar, perdeu todo mundo, mas ganhou Jesus, que morreu na cruz em seu lugar e foi esmagado por seus pecados. E o amor de Jesus o cercou. Sua mão traspassada pelos cravos sustentou e o guardou, trazendo-lhe com tranquilidade, paz e perfeita alegria. Prezado rádio ouvinte, não queres tu fazer como Salomão Gisburgo, aceitando o Senhor Jesus, que morreu na cruz em teu lugar? Ele te espera já, quer salvar-te agora, pobre pecador. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.